que é CEO da Trade Insights, para a gente bater um papo sobre essa movimentação toda do mercado, esse mês de agosto que acabou não sendo, né, Guga, um mês do desgosto para os investidores, subiu 6,16%. Então é isso. Bom dia para você, Guga, bem-vindo mais uma vez aqui com a gente. Se tinha alguém que estava esperando um mês de desgosto, talvez não foi, né, Guga? Alta de 6% na Bolsa, quase foi o melhor desempenho. O pessoal estava até esperando, né, o melhor desempenho do ano, mas acabou perdendo para janeiro, que ficou um pouquinho para cima. Bom dia, Guga. Como é que você está vendo aí essa movimentação, esse balanço de agosto? O que você pode contar aqui para a gente? Bom dia, Felipe. Bom dia, pessoal. Pois é, tivemos aí um mês positivo em agosto. Não é que seja surpresa, né? Acho que o mercado meio que ele se ajustou, principalmente no início de agosto, né? Quando a gente olha para as últimas semanas, o mercado ele vem lateralizando, vem se segurando, né? Então a gente teve aquele movimento positivo, mais intenso no início do mês, que trouxe essa performance, mas depois a gente teve uma lateralidade, né? Eu já conversava aqui no Morning News que eu imaginava que o mercado entraria numa lateralidade. Obviamente tu não sabe muito bem ali qual é o nível que isso vai acontecer, mas que a gente entraria numa janela de lateralidade que seria o início de uma correção, né? O início de um movimento de correção que pode acontecer no tempo, quando o mercado de fato fica lateralizado, ou pode acontecer em preço, né? Quando a gente vem a sofrer uma desvalorização mais intensa da cotação, né? Então era um momento, né, de se ajustar às suas posições, né? Então eu sei que quando a gente olha a bolsa performando, vem aquela vontade de poder colocar mais capital, né? Imaginando que, e aí começando a olhar para todo o mercado como se o mercado tivesse super barato, ou que a próxima janela possa ser uma tendência de alta muito forte, né? Só que, querendo ou não, a gente ainda tem, né, o fator, né, de que os juros lá fora, Estados Unidos e Europa, estão subindo. Aqui no Brasil, se imagina, né, se tem indícios de que a gente possa estar aqui no final, né, dessa elevação de juros aqui no Brasil, né, mas os estímulos para os investidores em tomar risco, né, ao meu ver, nesses patamares de preço ainda não são tão fortes que façam que a gente possa ver aí um rally da Bolsa e buscar os 150 mil pontos. Né, que eu acho que para poder fazer sentido, né, num ambiente onde tu está aqui com juros, né, aí de quase 14%, tu tem que conseguir ter um ganho, né, onde você vai tomar risco, pelo menos de 3 vezes o que tu está recebendo aí 3 vezes? Em juros. Óbvio. Tu vai tomar risco e colocar o capital num ambiente de incerteza, né, para tu ter estímulo, tu tem que ter pelo menos 3 vezes. Senão tu vai ficar ali vendo o teu capital oscilar positivamente, voltar, né, o percentual que tu vai colocar ali em bolsa para poder ter um impacto muito relevante. Vamos imaginar que tu vai botar 1/3 da sua posição que tu tenha do capital, vai colocar em bolsa, né, para poder ter a mesma performance do que aquele outro, do que aquela parte que tu não está tomando risco, que está em renda fixa, tem que subir 3 vezes para ter o mesmo impacto, para tu dobrar a tua performance no ano. Então tem que ser pelo menos 3 vezes. Se tu não consegue enxergar pelo menos 3 vezes aí de um upside, né, pelo menos eu enxergo assim, né, não tem um estímulo suficiente para poder tomar esse risco de mercado, né? Aí tu vai, de fato, né, colocar ali numa posição muito pontual. E por que na minha cabeça assim faz sentido a gente olhar essa questão das 3 vezes, né? Até para a gente poder sentir também e ter um pouco de consciência se faz sentido ou não tu tá gastando energia em um determinado mercado, né? Então, é um movimento pequeno, é um movimento curto, é um movimento assim, muito pontual, não vai se manter. Será que faz sentido eu tomar essa posição? Né? E aí eu vejo o mercado como um todo assim, porque o mercado ele olha dessa maneira, né, querendo ou não. Eu fico vendo assim, fico me perguntando, eu tenho aqui um grande upside? Sim, não? Consegue chegar num patamar mais elevado? Porque uma alta de 5%, 6% em renda variável, né, em bolsa de valores, não é algo mega significativo. Porque tu não vai colocar um capital mega significativo. Então o impacto que vai ter no teu capital, ele não vai te trazer uma satisfação.
Então é importante a gente ter esse tipo de visão, assim, conseguir de uma forma simples, né, sem palavras sofisticadas, mas de uma maneira muito simples, conseguir enxergar se, poxa, faz sentido ou não faz sentido estar tomando um determinado risco em determinado momento. Ô Guga, e aí você comentou, né, desse movimento de lateralização que você já vem falando bastante tempo aqui que poderia acontecer. A gente está vendo desde mais ou menos do meio agora de agosto e também sem nenhum gatilho à frente aí que possa movimentar muito essa bolsa para cima. Você acha que agora em setembro deve manter essa lateralização? Você acha que a bolsa vai continuar nesses níveis aí agora em setembro também, já projetando esse mês, né? Aproveitando que a gente está no primeiro dia do mês aí, talvez sem os gatilhos, sem muito trigger aí que possa fazer disparar a bolsa, a gente deve manter esses patamares? É muito difícil de responder, né, Felipe? Essa aí, a gente tem aí... Começou toda a questão de foco nas eleições aqui no Brasil. Continuamos, né, com juros elevados, que tu não tem um estímulo para tomar risco. Lá fora, né, a gente já percebe esse movimento de correção ganhando cada vez mais força. Nessa madrugada aí a gente estava aí com o Nasdaq caindo mais de 1%, os futuros de Nasdaq agora está caindo 0,85%. Né? Tá tudo de mau humor. A gente tá tudo de mau humor, e vai ter elevação de juros lá fora, tá? E vai tirar mais estímulo, se a gente for parar para olhar, vai tirar mais estímulo do mercado de capitais, vai tirar mais estímulo sobre risco. E aí como as coisas, algumas coisas já começam a ser endereçadas às soluções, mas outras não. Né? Mas como as coisas ainda estão confusas e não estão definidas, né, e não estão no movimento já para melhora, a gente, né, tende a enxergar ainda o mercado com um viés mais de correção. Tá? Um viés mais de correção. Só que aqui no Brasil, a gente já está há tanto tempo corrigindo que esse é o momento, assim, mais do que ideal para ficar atento. Por que para mim é mais do que ideal para ficar atento? Porque é aquele movimento final. Ou o mercado ele vai fazer novos preços para baixo, né? Então o mercado ele volta a pesar e volta a acelerar, mostrando que, né, ele está com muita aversão a risco, ou, né, a gente tem um cenário onde a gente vai ter uma sensação de que as coisas possam piorar, principalmente no tom político. Acho que essa parte política traz muitas incertezas, apesar que quando a gente olha para a PIB, quando a gente olha para os resultados aqui da economia no Brasil, né, a gente já vê reflexos muito bem, positivos, né? Mas esse é um momento aquele de movimento da Bolsa que você tem que estar mais atento, né? Observando. Por quê? Porque para mim vai ser um movimento que vai definir se depois a gente vem com um grande rally, né, de alta nesses patamares de preço, ou a gente vai ter que esperar mais um pouquinho para pegar esse rally de alta novamente, mas aí num patamar de preço mais baixo. Mas é um momento para estar atento, é um momento para se acompanhar de pertinho, é um momento para que se tenha ali a liquidez disponível para começar a olhar e alocar nos ativos. Esse é o momento que eu volto a ficar, né, atento novamente. Então esse mês de setembro, esse mês de outubro vão ser muito, muito importantes, ao meu ver aqui, para poder montar uma posição novamente, né? Eu falo sempre aqui, eu tenho metas semestrais, né? Busco sempre movimentos de compra. Primeiro semestre eu acho que foi relativamente fácil, né? E depois a gente ali no final ainda foi estimulado, né, pelo aquele movimento ali que a gente teve ali da invasão, né? Aquele movimento pré-invasão da Ucrânia ali pela Rússia, né? Onde o nosso mercado aqui ele performou muito forte, né? Mas o segundo semestre até então, para mim, esse movimento de alta ele não era um movimento de alta saudável para ser pego. Acho que era um movimento ainda de alta muito, muito incerto, mas, né, o próximo eu acredito que faz muito mais sentido de se pegar. Por isso que agora eu volto a ficar concentrado, volto a ficar focado, olhando aqui para os ativos mais de pertinho.
Ô Guga, e nessa, você falou que no primeiro semestre foi relativamente fácil. No segundo semestre, você acha que depois da eleição, com as coisas mais sedimentadas ali, pode acabar abrindo um espaço mais tranquilo para buscar essa meta? Ou você falou agora é bom olhar, bom ver e tudo mais? Ou a volatilidade para a eleição é que vai dar o Não é o evento. Não é o evento. É o como o mercado vai se comportar pré o evento. O evento simplesmente vai estar ali, entendeu? Daqui a pouco a gente não sabe aí como é que vai estar, se isso vai acabar no primeiro turno, se a gente vai ter segundo turno, a gente não sabe como é que vão ser os tons dos próximos debates, né? Como é que vão ser os memes, como é que vão ser as fake news, como é que vai ser tudo. A gente não sabe ainda muito bem como é que é isso. Então, é um ambiente onde esse tipo de notícia, ele ganha foco, ganha atenção. Né? Então, pô, tu vai ligar a TV, vai ligar 80%, 90% do assunto aqui vai ser política, né? Porque é o que as pessoas vão estar com vontade de ouvir. Então o foco do mercado todo vai estar em cima disso. Né? Um mercado mais travado, um mercado numa janela de ajuste, de correção, um desestímulo vindo por causa de elevação de juros nos Estados Unidos e na Europa, uma correção mais forte nos Estados Unidos e na Europa. Então, tudo isso traz um ambiente que todo mundo fica esperando que as coisas possam vir a piorar. Né? E aí, quando a gente olha, né, de fato, né, para a economia brasileira, para os resultados das empresas, para os múltiplos que já têm a percepção de que isso está barato, e um cenário de correção, de queda, quando passar esses movimentos, ou quando as coisas começarem a ficar definidas, né, a gente vai ver de novo o mercado arrancando. Né? Mas é muito mais a questão de contexto, de momento, do que um evento específico. Eu sei que a mente humana, ela quer um evento, né? Porque ela quer dizer, é no dia tal, é no evento tal, é na situação tal. A gente precisa disso, né? Para poder ter uma informação tangível e, entre aspas, né, mais certa, mais confiável, mais palpável. A gente precisa disso. A mente fica enlouquecida quando não tem uma informação incompleta. Só que investir no mercado, tu tá lidando com informações incompletas, com ambientes de incerteza. Né? Então é muito importante tu ver o quê? O contexto, aonde nós estamos e qual é a resposta que o mercado está tendo em relação àquele contexto. Eu gosto de trazer os exemplos porque ficaram, assim, para mim ficou muito claro, muito nítido o evento de 2020 ali, onde a gente viu todo o mercado fazendo mínimas, e mínimas muito fortes, né? Por exemplo, a gente foi ali para 60 mil pontos aqui na nossa bolsa, depois a gente foi trabalhando em 75, né? Sem nenhum caso de morte de Covid, era o início do início do início do início, então era muito barulho, né? Para pouco evento naquele momento, era tudo expectativa. E aí depois as coisas começam a ficar mais claras, só que aí o mercado ele se ajusta, ele se equilibra num patamar mais acima. Né? O que mostra que aquele movimento anterior foi exagero, o que mostra que naquele exagero muita gente, né, se desfez de algo que acreditava, só que essas pessoas elas se desfazem de algo que acreditam, mas elas não vão abandonar o mercado, né? Elas precisam voltar, o ecossistema ele continua. Né? Então quando elas voltam, elas fazem preço, só que aí o mercado ele já está na mão de outros participantes, de outros players que têm outras aspirações, têm outras vontades, têm outros medos, têm outras necessidades, o que gera um outro movimento. Então é muito importante a gente aprender a ler sobre o comportamento do mercado e o que ele está fazendo em cada um dos momentos. E tem que alinhar, né, esse comportamento do mercado, que ele está fazendo em cada um dos momentos, com as vontades das pessoas, que também é um outro problema. Né? Quase ninguém no mercado sabe exatamente o que está procurando, sabe exatamente o que está querendo. Né? Salvo aqueles que distribuem produto. A turma que distribui produto sabe o que quer fazer. Distribuir produto, né? Tem um foco muito bem definido, muito desenhado, então sabe exatamente o que quer fazer. Só que o investidor não sabe. Né? Então os investidores, por isso que eu te digo, olha, para mim, para que eu tenha estímulo para tomar risco, né, num ambiente, eu preciso pelo menos ter 3 vezes de upside de mercado em relação ao que eu ganho sem fazer esforço, né, numa renda fixa. Né? Então quando a renda fixa fica esticada, né, fica grande, fica gorda, né, a gente precisa, né, ter um upside também de bolsa muito maior, muito mais forte. Né? Então é isso que eu tenho olhado, né? É isso que eu tenho acompanhado e isso que eu estou monitorando. Boa, Guga!
É isso aí. Então, o investidor não sabe muito bem o que ele quer, mas o Guga, se não é para ganhar 3 vezes mais, nem sai da cama. Quer dizer, nem sai da renda fixa. Valeu, Guga. Nem bota as meias. Nem bota as meias. Nem bota Valeu, as meias. Guga. Imagina a chuteira. A chuteira, então, fica no armário. Fica lá, tá louco. Nem fala bom dia. Valeu, Guga. Abraço para você. Bons negócios nessa quinta-feira. Até amanhã.